Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Django para iniciantes. Essa é a nossa aula de número 14, também é a nossa última aula, tá? Aqui quem fala é Alisson Azevedo e eu serei o instrutor de vocês durante essa aula. Falando um pouco sobre a nossa aula anterior. Na nossa aula anterior a gente viu esses três tópicos. A gente trabalhou com envio de e-mails, tá? Como é que funciona o envio de e-mails, como é que você trabalha com a classe Email Message, como é que você trabalha enviando e-mails em formato HTML, etc. A gente também viu como trabalhar com piloto de arquivos, né? Então a gente viu a maneira um pouco mais difícil, que é utilizando só o form, tá? Que aí você tem que escrever uma função que vai gravar esse upload no seu file system. E a gente viu também a maneira fácil, que é utilizando o Model Forms, tá? Que aí o Django ele já faz tudo de maneira transparente para a gente. E por fim a gente viu como trabalhar com a parte de sessão do usuário, que é bem simples e assim não tem muito mistério, tá? Bom, a agenda de hoje, tá? A gente vai fazer o deploy de uma aplicação, tá? Então a gente vai utilizar dois servidores da HTTP para fazer esse deploy dessa aplicação. A gente vai trabalhar primeiro com Apache. Tá? Apache é um servidor web bastante conhecido, né? É um servidor aí que já tem, eu acredito, uns 15 anos já que está na estrada, se não tiver mais. Eu acho que a primeira versão deve ser 95 por aí. Tá? Ele é utilizado na maioria dos... Ele ainda é o servidor HTTP mais utilizado, tá? E é o servidor que vem por padrão instalado na maioria das distribuições Linux, tá? Geralmente quando a gente pensa em servidor web, a gente pensa em Apache. Apesar disso, a gente tem também o Nginx, tá? Que é um servidor relativamente novo, ele tem menos de 10 anos, creio eu. Tá? E o Nginx, ele está sendo adotado em larga escala, tá? Ele é o servidor web que vem crescendo mais pelas estatísticas, então muita gente está adotando ele como servidor web principal. A principal vantagem do Nginx em cima do Apache é a questão de consumo de recursos. Tá? Então, quando você utiliza o Nginx, você gasta menos recursos da máquina. Menos recursos você pode pensar em memória, em processamento. Tá? Então, você utilizando o Nginx, você consegue servir as páginas da mesma forma. Tá? O Nginx ele conta com uma vasta gama de módulos, o Apache também, lógico, né? O Apache é um servidor que tem bem mais tempo, mas o Nginx ele tem muitos módulos disponíveis para ele, ou seja, você pode implementar praticamente tudo que o Apache implementa, só que utilizando bem menos recursos da sua máquina. Então, se você utiliza menos recursos da máquina, como por exemplo memória, em teoria você consegue servir mais páginas, né? Você consegue responder a mais conexões, né, nesse servidor do que utilizando um Apache que consome mais memória, tá? Porque, lógico, recursos em computação e servidores são limitados, né? Você não pode simplesmente, se chegar a 1 milhão de conexões para seu servidor HTTP, você não vai conseguir responder a todos, tá? Então, o servidor ele vai tentar gerenciar isso aí. Se você utiliza um servidor que consome menos recursos, você vai conseguir responder a mais clientes, tá? Então, vamos trabalhar com esses dois, Apache e o Nginx. Tá? Então, como eu tinha falado antes, os dois servidores HTTP que a gente vai trabalhar, tá, o Apache e o Nginx, tá, são servidores no mundo Unix, né? Que, lógico, você quando pensa em fazer o deploy de uma aplicação, tá, em Django, ou em Python, qualquer aplicação em Python, você vai fazer esse deploy utilizando um Linux, tá? Ou um FreeBSD, ou qualquer Unix conhecido aí. E os dois melhores servidores, né, que rodam em cima do Unix
são o Apache e o Nginx. Tá? Então, falando um pouco antes de ir para os exemplos, tá? Que vai ser uma aula bem prática, como é que a gente faz para executar, né, os nossos scripts em Python com o servidor HTTP, tá? Então a gente tem duas especificações que são as mais utilizadas. Você tem a primeira especificação, que é o FastCGI, tá? E você tem o WSGI, que eu já tinha falado do WSGI, acredito, na primeira aula. Na primeira aula que a gente teve eu já falei sobre o WSGI. Bom, o FastCGI, ele é uma especificação, né, que ele tenta ser mais ágil, né, e ser mais otimizado do que o antigo CGI. Então, ele é uma especificação genérica. Então, você consegue, assim como o CGI era uma especificação genérica, você consegue rodar qualquer tipo de linguagem de programação utilizando o FastCGI. Tá? O Django utiliza, com o Django você consegue também fazer esse deploy utilizando o FastCGI. Tá? O WSGI, tá? Ele é uma especificação também, só que ele é uma especificação para aplicações em Python. Tá? Então, o WSGI não é uma especificação generalista, então você não consegue rodar, em teoria, qualquer tipo de linguagem de programação, ele é específico para Python. E o WSGI é o conector, né, que a gente pode dizer assim, é a especificação padrão e recomendada e mais estável, tá, que a gente pode utilizar junto com algum servidor HTTP. Então, o padrão, tá, e a opção mais recomendada é você utilizar o WSGI. O FastCGI ele é muito utilizado em servidores compartilhados, né, como a gente chama de shared hosting, tá, que são aqueles servidores em que você aluga, eles são relativamente mais baratos, tá, a mensalidade desses servidores, só que eles são muito limitados, porque geralmente você tem um servidor, sei lá, com 8 GB de RAM, processador com 8 núcleos e tal, mas você tem a sua conta e tem mais, sei lá, 200, 300 contas nesse mesmo servidor. Então todas essas contas, eles compartilham o mesmo servidor. Geralmente é um Apache, tá? É o servidor Apache, em que todos compartilham esse mesmo servidor Apache. Então isso é o que a gente chama de servidor compartilhado. Geralmente nesses servidores compartilhados, o que eles fazem? Eles instalam o Apache, instalam o mod PHP, né, que o pessoal utiliza muito PHP em servidores compartilhados, e eles instalam também um mod FastCGI no Apache, que você consegue utilizar essa especificação FastCGI no Apache. Então você vai ver muito deploy de Django utilizando FastCGI em servidores compartilhados. Tá? Só que isso aí é meio complicado porque depende também da documentação do hosting, tá, que você está utilizando. Então você tem que ler a documentação. Geralmente, se você estiver utilizando um host, ele vai ter uma seção de documentação, ou ele vai ter uma seção de wiki, e nessa seção você vai ver lá as instruções gerais para você fazer o deploy do Django utilizando o FastCGI. O que eu recomendo a vocês, tá, eu vou até abrir aqui o navegador, é que vocês utilizem, tá, um VPS, tá? Vocês utilizem um servidor que você possa ter acesso de root, tá, de superusuário, e que você tenha liberdade total para instalar servidor, e, enfim, instalar o que você quiser na máquina. Por que eu digo isso? Porque quando a gente trabalha com desenvolvimento web, lógico, se você trabalha numa empresa grande, sei lá, você tem uma equipe de desenvolvimento, você tem uma equipe que trabalha na infraestrutura de deploy. Isso numa empresa grande, mas se você está começando agora, ou você trabalha numa empresa de pequeno, médio porte, o desenvolvedor ele tem que saber fazer tudo. Tá? Então ele tem que saber programar em Python, ele tem que saber banco de dados, ele tem que saber HTML, CSS, JavaScript, e ele tem que saber também subir um servidor, tá? Ele tem que saber configurar um Ubuntu da vida, um Ubuntu Server, ele tem que saber configurar um servidor Apache e subir a aplicação, que é justamente o deploy, né? Você colocar a sua aplicação no ar.
Então, por que eu recomendo um servidor VPS? Tá? Um servidor virtualizado em que você tem acesso de root. Porque, olha só, você pega uma Linode da vida, tá, lá nos Estados Unidos, que é de extrema qualidade, tá, o serviço deles, você consegue pegar um VPS de 512 MB de RAM, tá, em 24 GB de storage por US$ 19,95, tá? Então você convertendo ao real, sei lá, o real por R$ 2, ou o dólar a R$ 2, você paga R$ 40, tá, num VPS na Linode, que é de extrema qualidade, tá? E quando você vai utilizar um servidor aqui no Brasil, um servidor compartilhado, ele não sai por menos de R$ 30. É muito difícil você ter um servidor compartilhado por menos de 30. E a desvantagem de você utilizar um servidor compartilhado é que você tem que utilizar a infraestrutura, né, o servidor web que tem lá instalado e os módulos que tem lá instalados. Você não tem a liberdade de instalar o que quiser, de subir, sei lá, um servidor web diferente, subir algum processo diferente, utilizar um banco de dados diferente. Você tem que utilizar o que tem lá no servidor. Então, isso limita muito a criatividade, tá? E a criatividade do desenvolvedor em criar sua aplicação. Porque muitas aplicações a gente não utiliza somente Django, a gente utiliza uma fila de processos, a gente utiliza, sei lá, outra parte da aplicação escrita em outra linguagem de programação. E quando você utiliza um servidor compartilhado, isso aí fica muito complicado. Fica muito complicado de fazer. Então o que é que eu recomendo a vocês? Olha, pega um VPS na Linode. Você vai pagar R$ 40, cara, muito barato. E a qualidade do serviço deles é muito bom. Então eu tenho um servidor, eu tenho um VPS na Linode que está rodando há anos. Há anos. Eu só reinicio ele quando sai a atualização de kernel. Aí eu vou lá e dou um reboot no VPS. Mas, assim, não vale a pena você pegar um servidor compartilhado. E fora que um servidor desse aqui com 512 de RAM, a performance dele vai ser muito melhor do que um servidor compartilhado. Porque o servidor compartilhado ele tem 8 GB, aí você diz, mas tem 8 GB, mas esses 8 GB são divididos entre 300 clientes, 400 clientes. Tá? Eu lembro que eu tinha uma conta na DreamHost, que era eu mais 600 contas. Tá? Então, o servidor, a memória e o servidor ele era compartilhado entre 600 usuários. Então, não fica quase nada. Se você for dividir, tá, 8 GB por 600, você fica com pouca memória. E aqui você tem seus 512 de memória e ninguém pode pegar, né, porque são instâncias, né, são instâncias independentes. Então eu recomendo, assim, tem a Linode que eu recomendo bastante que vocês utilizem. Existem outros também VPS que são um preço relativamente barato, mais ou menos esse mesmo preço. Você tem também a Amazon AWS, né, que você tem o Amazon EC2, tá, que você consegue subir instâncias também. Que ele é um pouco caro se você utilizar instâncias on demand, tá, mas se você utilizar instâncias reservadas, ele fica mais ou menos esse preço aqui, de $20, $25 por aí por mês. Então, a primeira dica que eu dou é utilize um VPS. Tá? Utilize um VPS. Não utilize servidores compartilhados, não vale a pena. Não vale a pena. Então, voltando aqui para os slides, tá? Temos esses dois tipos. O FastCGI é muito utilizado em servidores compartilhados, tá? Que a maioria desses servidores eles não instalam o modo WSGI, que é para Apache, e o WSGI é o deploy padrão, né, recomendado. Então, nessa aula eu vou mostrar exemplos, você utilizando o WSGI, tá? Que é o padrão, que é o mais estável. Tá? Então eu vou mostrar utilizando o mod WSGI, tá? Que ele é o modo para o Apache 2. Tá? Então você instala esse módulo, o Apache, você consegue trabalhar com WSGI no Apache. Tá? E eu vou trabalhar também com o Green Unicorn, ou G-Unicorn. Tá? Que diferente do modo WSGI, que é um módulo, tá, para um servidor web, o G-Unicorn, ele em si, ele é um servidor HTTP escrito em Python.
Olha só que interessante. Ele nativamente é um servidor HTTP. Então você não depende de criar um adaptador do G-Unicorn para outro servidor web. Ele por si só é um servidor HTTP, escrito em Python, tá? E ele tem suporte nativo para WSGI, para você conectar aplicativos em Django e utilizar o Paster, tá? Que é outro tipo de processo, tá? Que é utilizado no Pylon, se eu não me engano, esse Paster. Então, quando eu for trabalhar com o Nginx, tá? Eu vou trabalhar junto com o GeoUnicorn. Por quê? Porque assim eu não preciso criar de um mod WSGI para o Nginx. Eu vou utilizar simplesmente o GeoUnicorn. Utilizar os dois trabalhando juntos, tá? Então, vamos aqui à parte prática mesmo. Eu estou aqui com o VirtualBox, tá? Eu estou rodando aqui o servidor aqui. Eu estou utilizando o Ubuntu Server ou Ubuntu Desktop, a versão 10.04, tá? Que é a versão LTS do Ubuntu. Tá? Se você for utilizar um Ubuntu Server, é a mesma coisa, tá? É a mesma seleção, são os mesmos pacotes, é a mesma configuração, então não vai ter diferença nenhuma. Tá? Eu estou utilizando aqui o Ubuntu Desktop, porque aí fica mais fácil para vocês verem, né? Eu posso rodar um navegador e etc. Tá? Então, primeira coisa, quando vocês forem criar um VPS, eu recomendo bastante que vocês utilizem um Ubuntu Server, tá? Então você tem esse endereço aqui, help.ubuntu.com, que você tem a documentação oficial do Ubuntu. Tá? Então você tem aqui as versões. Tá? Eu recomendo que vocês sempre utilizem versões LTS, tá? Que essa versão tem um tempo de suporte maior do que as outras, do que essas aqui. Tá? Então de 2 em 2 anos eles lançam. Então você tem aqui o 10.04, depois o 12.04. Eu estou utilizando essa aqui, 12.04. E aqui você vê a documentação oficial. Você tem a documentação para desktop e você tem a documentação para server. Então, vamos ver a documentação para server. Então, aqui na documentação do server você tem várias coisas, tá? Como instalar web servers, como instalar databases, tá? E por aí vai. Então, vou deixar essa documentação aqui aberta. A aplicação que eu vou fazer o deploy vai ser o próprio código-fonte, tá? A própria aplicação do site da Mixing Code, tá? Da empresa. Então, eu vou fazer o deploy dessa aplicação aqui. Tá? A gente utiliza... Opa! A gente utiliza Git, tá? Na Mixing Code. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu abri aqui um terminal, tá? E vou instalar alguns pacotes. Eu já mostrei isso na primeira aula. O primeiro pacote que eu vou instalar é o Build Essential, tá? Para você conseguir, enfim, se tiver alguma extensão em C de pacotes Python, a gente consegue fazer a compilação. Vou instalar aqui o Build Essential. Opa, vou colocar aqui -y, que ele já instala. Eu já baixei os pacotes, então ele não precisou fazer download. Após instalar o Build Essential, o que eu vou instalar é o próprio Git, tá? Sudo apt-get install git core, tá? Que ele instala o Git para que eu possa clonar o repositório. Então está instalando aqui o Git. E os próximos pacotes que eu vou instalar vai ser o Python Dev, tá? Que são as bibliotecas de compilação do Python. O Python Image, tá? Que é aquele Python PIL, né? Que é o Python Image Library, que é para você trabalhar com imagens em Python. Então, recomendo que vocês instalem ele em forma de pacote mesmo no Ubuntu, que aí evita de você ter que compilar alguma coisa, que aí você tem que baixar algumas bibliotecas de imagens e tal. Então
é muito mais fácil você instalar ele via pacote. Vou instalar aqui o Python MySQL DB, tá? Que eu vou instalar o MySQL, eu vou usar o MySQL aqui nesse deploy. Eu vou instalar também o Python VirtualEnv, que vai servir para eu criar os meus VirtualEnvs, tá? Que eu vou criar um VirtualEnv para esse deploy da Mixncode. Então acho que é só isso. Tá? Vou mandar instalar aqui. Já tinha baixado os arquivos. Então, olha só, eu estou aqui com o meu usuário Alisson, é um usuário normal. E quando eu faço o deploy, geralmente eu crio um diretório, que eu vou criar aqui sudo mkdir /deploy. Tá? Eu crio um diretório na raiz da minha distribuição Linux chamado deploy. Tá? E se você der um ls aqui no root, né, na raiz, você tem aqui o nosso deploy. Tá? Feito isso, o que é que eu faço? Eu mudo o dono, tá? Eu mudo aqui o dono desse diretório, então eu coloco que o dono vai ser eu mesmo, tá? O meu usuário Alisson, e mudo o grupo para ser o root, tá? E coloco aqui do /deploy. Então se você fizer aqui o ls-l, você tem aqui que o deploy, tá? Ele não é root, o dono não é o root, tá? O dono é Alisson. Para justamente eu não precisar ter que usar sudo em todo o comando que eu fizer aqui no deploy. Então cd /deploy, eu crio dois diretórios aqui. Eu crio um diretório chamado sites, que é onde vai ficar o código fonte dos sites em Django, tá? E crio um diretório chamado virtualenvs. Então tenho aqui dois diretórios, um diretório chamado sites e um diretório chamado virtualenvs. Tá? Então no virtualenvs eu vou criar um virtualenv para o site da Mixncode, tá? E no sites eu vou clonar o código-fonte da Mixncode. Então vem aqui em sites. Né? Meu comando aqui eu utilizo, na Mixncode a gente utiliza um serviço, um programinha chamado Gitolite. Né? Esse programinha aqui, tá? Que ele permite que você, enfim, você tenha repositórios Git utilizando, sem precisar utilizar GitHub, etc. Tá? É bem simples ele, e a gente está utilizando ele aqui na Mixncode. Então, eu vou clonar aqui, o endereço é esse, tá? git.mixncode.com, mixncode.git. Então, eu estou clonando aqui o meu repositório. Quando você trabalha, né, em um projeto em Django, você vai trabalhar com um SVN ou com Git ou qualquer outro source code management, né? Você consegue fazer, você consegue trabalhar com código fonte. Aqui no caso a gente está utilizando o Git. Então o que, que eu fiz? Clonei o meu repositório. Tá? Então aqui no Mixncode, se eu entrar aqui, eu tenho, tá, o site. Então o código fonte desse site aqui da Mixncode, eu vou abrir aqui. Então o código fonte desse site aqui está aqui. Tá? Eu crio aqui um arquivo chamado requirements.txt, tá? Que eu recomendo que vocês criem seus projetos. Tá? O que é que eu coloco nesse arquivo? Eu coloco as dependências do meu projeto. Tá? Então, essas aqui são as dependências para que o site da Mixncode funcione, que ele rode. A única diferença aqui que eu vou modificar é que eu vou comentar esse PsychoPG, porque no site original, né, no mixncode.com, aqui eu estou utilizando o PostgreSQL, eu não estou utilizando MySQL, então aqui eu vou comentar, tá? Porque não preciso instalar o PsychoPG2. Tá? Então coloca aqui, olha, eu quero que você instale uma versão Django menor do que 1.5, então ele sempre vai pegar 1.4 mais 9. Tá? Então tem o Python Image, tem alguns aplicativos externos que eu utilizo.
Tá, o Django Jenkins para você utilizar o Jenkins com o Django. Enfim, você tem aqui o Django Endless Pagination para você trabalhar com paginação. O Django File Browser e o Grapelli são aplicações para você dar uma melhorada no Django Admin, tá? O próprio GeoUnicorn, olha só, eu já coloquei aqui, que ele fica como dependência. Tá? E o Python Memcached, caso eu vá trabalhar com o Memcache. Tá? Então isso aqui eu vou instalar agora o Memcache, tá? Memcached que eu tinha esquecido, tá? apt-get install Memcached, não tem muito segredo. Instalou, subiu, ok. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar o meu virtualenv. Então, eu venho aqui no meu diretório virtualenvs, tá? Como na segunda aula, tá? Então, tem o comando aqui virtualenv -h. O que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a opção "-" Site Packages, justamente porque eu instalei pacotes globais que eu quero que eles funcionem em todos os projetos, que foram o adaptador do MySQL para Python e também o Python Image. Então, eu vou criar aqui o virtualenv, vou utilizar essa opção e vou criar um virtualenv chamado Mixencode. Ele criou aqui, tá? Mixencode, vou fazer o source, Mixencode bin activate, então está ativado aqui. Tá? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou no meu sites, tá? Mixencode. Como eu tenho aqui o meu requirements.txt, fica muito fácil. É só eu fazer isso aqui, pip install "-r", e passar o meu requirements.txt. O que é que ele vai fazer? O pip ele vai escanear linha por linha e vai instalar todos os pacotes, tá, que eu tenho aqui no meu requirements.txt. Então, com um comando só, eu instalo todas as dependências do meu projeto. Então, vou rodar isso aqui agora. Então, ele começa aqui do Django, ó, ele vai linha por linha, tá? Linha 1. E ele vai baixar esses pacotes e vai instalar. E caso esses pacotes tenham algum tipo de dependência, tá, ele instala também essas dependências. Então ele pegou aqui a versão mais nova, tá? A 1.4.5. Tá? Porque aqui eu disse, olha, eu quero uma versão do Django menor do que 1.5. Então ele sempre vai pegar a 1.4 mais atual. Então ele vai instalar aqui os pacotes. Ele está instalando o PsychoPG. Eu acho... Deixa eu cancelar aqui. Eu acredito que eu não salvei. Eu comentei e não salvei. Vamos ver aqui. Exatamente, eu não salvei o arquivo, tá? Vou salvar aqui para ele não instalar o PsychoPG2. Vou dar um kill aqui no meu processo. Tá aqui o -9, é o 10.334. Pronto. Agora eu vou rodar de novo. Tá? E ele passou direto, porque agora eu comentei o PsychoPG2. Então aqui ele vai instalar o resto, tá, de tudo que eu coloquei como dependência. Então é uma boa prática, tá? Coloquem todos os pacotes que vocês utilizam, tá? Bibliotecas que vocês utilizam nesse arquivo requirements.txt, e aí fica fácil até para você trabalhar em equipe, tá? Porque o cara novo que entrou agora na equipe, ele clona o seu projeto e pelo arquivo requirements.txt ele sabe as dependências que ele precisa instalar. Tá? Então, com o comando, tá? Vou rodar aqui deploy virtualenv mixencode bin activate. Então, com esse comando aqui pipfreeze, tá? Ele dá aqui as versões aqui dos pacotes que você tem instalado.
Então, utilizando o pipfreeze, você pode pegar, por exemplo, MySQL e Python. Aí você vai lá e coloca no seu requirements.txt. E por aí vai, tá? Então, ele está terminando aqui de instalar as coisas. Então, enquanto ele termina, vamos para a documentação do Django. Né? Documentação do Django. A parte de deploy, tá? Você tem aqui um tópico, tá? Então você tem a visão geral, aí você tem deployment com WSGI e deployment com FastCGI. Quando você entra aqui no FastCGI, tá? Ele já dá informação aqui, olha, WSGI é a maneira, tá, preferida de fazer o deployment do Django. Tá? Então muitas pessoas utilizam Shared Hosting, que só tem o FastCGI. Então, o Django dá suporte a FastCGI, tá? Você vai conseguir rodar sua aplicação utilizando FastCGI. Mas você depende também da documentação do hosting que você estiver utilizando. Tá? Aqui ele dá uma visão geral, tá? De como é que você faz para rodar essa aplicação. Tá? Então aqui você tem, utilizando também o mod Python, que aqui ele já disse que você não utiliza o mod Python. Tá? Era um módulo que você tinha para Apache 2, simplesmente não utilize ele. Tá? Ele não é recomendável. A maneira recomendável é utilizando o WSGI. Tá? Então aqui você tem utilizando Apache Mod WSGI, utilizando GeoUnicorn, e você também tem esse aqui que é o Micro WSGI. Tá? Que eu não vou falar dele, porque essas duas opções são as mais utilizadas. Mas esse aqui também é interessante, tá? Se vocês quiserem ver também depois, dá uma pesquisada. Tá? Então aqui você tem as duas opções, tá? Que é justamente o que a gente vai fazer. Fazer um deployment com Apache em modo WSGI e fazer com GeoUnicorn e Nginx. Tá? Vamos ver aqui se já terminou. Ele está terminando aqui de instalar os pacotes. Então tudo depende, né, aqui enquanto está instalando, né, tudo depende desse arquivo aqui, tá? Você tem aqui um mixing code, você tem as aplicações. Então eu tenho uma aplicação chamada blog, uma aplicação chamada common, contact, tá? Aqui é o mixing code, tá? Que é onde a gente tem o diretório static, etc. Tem um aplicativo chamado newsletter e um aplicativo chamado static pages. Aqui no mixing code, tá, é onde a gente tem lá o diretório médio, o diretório site static, o diretório static e o templates. Tá? Então toda a configuração, basicamente, do WSGI, ele se encontra nesse arquivo aqui, wsgi.py. Então é o arquivo que você vai modificar. Ele já vem pré-configurado. Já vem pré-configurado para você. Aqui eu tenho settings, eu tenho settings production também. Tá? Aqui são os settings para você rodar em produção. Tá? Então o arquivozinho é esse aqui, wsgi.py. Olha só, ele terminou de instalar. Tá? Então ele instalou todas as bibliotecas. Então o que é que eu faço agora? Eu criei aqui um arquivo chamado runtests. Mas se você for ver o conteúdo desse arquivo, nada mais é do que um arquivo de texto normal, tá? Que é um shell. Tá? Ele chama aqui um shell script e o que é que ele roda? Ele roda o manage, teste, e ele testa aqui os meus aplicativos que eu criei. Tá? A mesma coisa de você chamar isso aqui. Só que é muito mais fácil você fazer isso aqui para testar toda a sua aplicação. Então eu vou rodar aqui o run tests para ver se tem algum problema. Tá? Então ele rodou todos os testes. Então a minha aplicação está pronta, tá, para subir. Utilizando isso aqui. Como eu tinha dito antes, toda a configuração do WSGI está nesse arquivo aqui. Tá? Mixing Code WSGI. Então você tem aqui
os settings que você vai utilizar, tá? Que por padrão ele vem aqui mixingcode.settings, aqui eu mudei para mixingcode.settingsproduction, que é o settings que eu vou utilizar, né? Que eu não vou utilizar o settings padrão, tá? E aqui você tem a sua aplicação. Então é só isso. Basicamente o que você vai modificar é caso você tenha um settings production, que é o meu caso, é só modificar o settings que você vai utilizar. No caso aqui eu mudei de settings para settings production. Só isso. Só isso. Então a configuração do Django para utilizar a WSGI é somente isso. Tá? Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos instalar o servidor Apache. Né? Então você vem aqui no Ubuntu Server Guide, você vem aqui em Web Servers. Eu acredito que ele já tem, olha só, ele já tem Apache, tá aqui. E o comando para você instalar o Apache é muito simples, tá? Esse comando aqui, sudo apt-get install Apache 2. Então vamos instalar ela aqui. apt-get install Apache 2. Então ele vai baixar uns pacotes e vai instalar o Apache 2, versão 2.2.22. Tá, então já está rodando, tá? O Apache aqui já está funcionando. Se eu fizer aqui localhost, ele já está funcionando, tá? It works, isso aqui é a página do Ubuntu, tá? Para dizer que o Apache está funcionando. Então já subiu, tá? Com um comando aqui eu já instalo o Apache e automaticamente ele já sobe o serviço, tá? Então instalei o meu Apache. O que é que eu preciso fazer agora? Instalar o mod WSGI. Então eu posso fazer uma pesquisa aqui por WSGI. Sudo apt-get cache. Tá? Então a gente tem aqui o nosso libapache 2 mod. Onde está ele? Aqui. É o primeiro, tá? Primeiro resultado. libapache 2 mod WSGI. Então é o adaptador, tá? É o módulo para o Apache. Então vamos instalar apt-get install libapache 2 mod WSGI. Então ele baixa um arquivo bem pequeno, tá? E já instalou. A configuração do Apache ele fica em etc Apache 2. Então se você vier aqui no mods enable, tá? Mods enable, você tem aqui o wsgi.conf e o wsgi.load. O wsgi.load, tá? Aqui ele, o que é que ele faz? Ele carrega o módulo do WSGI no Apache. Então, esse meu servidor Apache aqui, ele já está funcionando com o mod WSGI. Agora, eu vou voltar aqui para o meu deploy sites, tá? Vou voltar aqui para o Mixing Code. Tá? E agora o que eu vou fazer é alterar o meu settings production, tá? Para vocês não verem a senha, tá? Algumas informações que vocês não devem ver, eu vou dar uma pausa e vou voltar logo em seguida, tá? Então, voltando, tá? Vou editar aqui meu settings production. Então vocês veem, eu importo aqui do settings, tá? O debug igual a false, lógico. Então a primeira coisa que eu vou ter que modificar é o meu back-end, tá? Que eu não vou utilizar aqui PostgreSQL, eu vou utilizar MySQL, tá? O nome do meu database vai ser Mixing Code. O usuário aqui eu vou utilizar root, a senha eu vou utilizar root também. Tá? Aqui a questão de cache, tá? Utilizando o MyCached padrão, tá? Essas configurações aqui é do aplicativo Django Compressor, tá? Que esse aplicativo ele faz um minify, tá? De arquivos CSS e arquivos JavaScript, tá? Então aqui eu tenho que instalar o UI Compressor também. Então alterei aqui, vou instalar o UI Compressor, tá? Que eu estou utilizando. Eu estou utilizando aqui na minha aplicação. Ok.
Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que instalar o meu database. Tenho que instalar o MySQL. Tá? Então, eu volto aqui na documentação, tá? E venho aqui em Databases. E aqui tem os dois, tá? MySQL e PostgreSQL. Eu vou instalar o MySQL. Não tem segredo nenhum, é só esse comando aqui, tá? Então, sudo apt-get install MySQL server. Somente. Então, ele pergunta aqui o nome de usuário, root. Então, eu vou colocar aqui root. E a senha, vou colocar root, tá? Então, ele está instalando aqui os arquivos. Então, beleza. Instalou o MySQL. Então, após instalar o MySQL, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso criar, tá, o meu database. Então, ele já está rodando aqui. Então, eu tenho que vir aqui, MySQL-usuário root-p. Eu coloco a senha root e faço o create database mixing code. Beleza? E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar meu database. Ou seja, criar as tabelas, no caso. Database eu já criei. Então, eu posso utilizar aqui o manage syncdb, só que aqui eu vou passar os settings como sendo mixingcode.settings production, tá? Porque o padrão é esse aqui, o padrão. Se eu não passo os settings, ele usa o mixingcode.settings. Mas aqui eu vou utilizar o settings production, tá? Que eu quero que ele crie a tabela no meu MySQL. Então ele criou aqui as tabelas. Então, eu vou criar um usuário aqui, Alisson, com e-mail alisson@gmail.com. Vou colocar uma senha aqui. Eu já crio o super usuário. Tá, beleza, já criou as minhas tabelas. Tá? E aqui eu poderia fazer o teste. Vou rodar um run server com --settings mixingcode.settings production. Então vamos ver se funciona. Tá? Então eu posso fazer aqui localhost 2.8000. Tá? Ele está demorando porque ele está compactando, ele está fazendo minify, tá? Ele está fazendo minify dos arquivos JavaScript e CSS, por isso que ele demorou a primeira vez. Então, olha só, está funcionando. Só que os arquivos estáticos, tá? Eles não estão sendo carregados, como ele está mostrando aqui, ó, tudo 404. Por que não estão sendo carregados? Porque, como eu expliquei naquela aula, e como eu expliquei do aplicativo Static Files, quando você utiliza o debug igual a false, tá? O Django ele não mapeia mais esse diretório static, nem o diretório média, como a gente configurou lá. Então, por isso que está dando aqui 404. Mas a minha aplicação aqui está funcionando. Minha aplicação está funcionando. Só não está carregando os arquivos estáticos. Tá? Como eu verifiquei que a minha aplicação funciona, o que eu vou fazer agora é configurar no Apache. Tá? Então, vou cancelar aqui. Vou na documentação do Django. Então, vou abrir aqui docs.djangoproject.com/inglês 1.4. E na documentação do Django eu venho aqui em WSGI Servers, usando Apache em modo WSGI. Então, olha só, não tem muito mistério, tá? É muito simples, na verdade. É bastante simples você trabalhar com WSGI. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui no diretório do Apache 2, tá? Então, o Apache 2 do Ubuntu e do Debian também, você tem aqui dois diretórios. Você tem um diretório aqui chamado Sites Available e Sites Enable. Tá? Então, você vem aqui em Sites Available,
Tá? Você tem aqui um default e um default SSL. Se você olhar aqui no default, tá? Essa página default é essa página aqui. É essa página aqui, It Works, tá? É esse default. Aqui, toda essa configuração aqui. Tá? E se você for localhost /doc, aqui não está funcionando, ou está funcionando. Vamos ver aqui. Você tem toda a documentação aqui do... Você tem toda a documentação do SR Shared Doc, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, tá? A gente vai copiar aqui do default, sudo cp default, para... A gente vai criar um arquivo aqui chamado mixing code, tá? E vamos editar esse arquivo. Então, eu vou utilizar um virtualhost na porta 80. Tá? Vou apagar a maioria das coisas que tem por aqui. Quase tudo. Pronto. Vamos trabalhar aqui server admin. Eu vou usar aqui um server name. Tá? Então, eu quero que ele responda por mixingcode.com. O document root eu vou colocar /deploy /sites /mixingcode, tá? E vou adicionar mais algumas configurações, tá? Segundo a documentação aqui, tá? Então olha só como é simples, tá? Eu vou criar aqui, na verdade eu vou abrir aqui a documentação do meu Delicious. Alisson Azevedo. Porque aqui eu guardei o link bem interessante, tá? Que ele já vem com a configuração meio que já pronta, tá? Então esse link aqui, johnblack.org, tá? Link de 7/7/2012, tá? Que ele cria já uma configuração aqui mais ou menos pronta pra gente, tá? Então, nós temos aqui o nosso server admin, que geralmente é o e-mail do administrador, o server name, que é o domínio para qual esse virtual host aqui ele vai responder, o nosso document root, tá? E aqui a gente tem que adicionar somente algumas configurações. Primeiro, configuração que a gente tem que adicionar, tá, é o nosso WSGI Script Alias e WSGI Python Path. Eu vou copiar aqui e vou... Será que vai funcionar aqui? Paste? Não funcionou. Tá, então eu vou colocar aqui o meu WSGI.py, então vai ser /deploy /sites /mixingcode /mixingcode, tá? /wsgi.py, tá? E o meu Python Path, como eu estou utilizando VirtualEnv, ele vai ter que ficar um pouquinho diferente, tá? Vai ficar deploy sites mixingcode, né? Então ele já especifica aqui, ó, se você estiver utilizando VirtualEnv, você tem que utilizar isso aqui. Você coloca o path do seu diretório, 2 pontos, e o path do VirtualEnv. Então é o que eu vou fazer aqui. 2 pontos, o path do meu VirtualEnv. Então o path do meu VirtualEnv é /deploy /virtualenvs /mixingcode, tá? lib python 2.7 site packages, tá? Então, se você estiver utilizando um VirtualEnv, você tem que colocar o path, tá? O diretório da sua aplicação,
dois pontos e o diretório do site packages, do seu virtualenv. Então coloquei isso aqui, vou salvar por enquanto, tá? E o modo recomendável de você utilizar o modo WSGI é nesse modo aqui, tá? Esse modo aqui, que é você utilizar o Daemon Mode. Então, vou colar aqui essas duas opções, tá? Utilizar ele como Daemon, que é o que a própria documentação recomenda. Tá? Então, aqui eu coloco mixingcode.com, PythonPath. Tá? Vou usar a mesma coisa aqui. Tá? Então, esse PythonPath aqui vai ser deploy, sites, mixing code. Deploy, virtualenvs, mixing code, lib, Python 2.7, site packages. E o process group eu coloco aqui como sendo mixingcode.com também. E como eu estou utilizando... Opa, deixa eu voltar aqui para o meu virtualenv. Como eu estou utilizando aqui esse daemon, tá? Eu não preciso utilizar o WSGI PythonPath. Tá? Se eu não me engano, é isso. Vou até deixar ele comentado aqui. Tá? Então, o script alias é o quê? Eu estou colocando no meu root, né, ou seja, no meu barra aqui, no mixingcode.com barra, o conteúdo aqui do WSGI. Então, eu estou injetando, tá, o WSGI aqui no barra. Se eu colocasse aqui barra alguma coisa, eu teria que acessar a barra alguma coisa. Então, coloquei aqui o daemon process, tá, o process group. Tá? Então, o que é que está faltando? Está faltando eu fazer um mapeamento, tá? Um mapeamento dos... Opa, fiquei alternando aqui. Está faltando fazer o mapeamento dos diretórios, tá? Que são esses mapeamentos aqui. Olha só, ele já vem pronto, tá? Então eu faço esse mapeamento antes, tá? Então eu vou fazer esse mapeamento aqui, tá? Antes da parte do WSGI, por quê? Porque se ele tenta acessar alguma coisa no média ou no static, ele não passa pelo WSGI, ele vai direto. Ou seja, o servidor HTTP ele vai servir isso aqui direto, sem passar para o WSGI, que é justamente o que a gente quer, né? Arquivos estáticos devem ser servidos pelo servidor HTTP e não pelo Django, pelo processo do Django. Então aqui, olha só, o barra média, onde é que ele fica? Ele fica em barra deploy, barra sites, barra mixing code, barra média. E o meu static, a mesma coisa, ele fica em deploy, barra sites, barra mixing code, barra static. Então aqui só a questão de permissões aqui nos diretórios. Então isso tudo, olha só, na documentação do próprio Django, tá? A própria documentação do Django já ajuda bastante a gente. Deploy, sites, mixing code, barra mixing code, barra média. Então, eu coloco isso aqui antes porque se ele cair, tá, no barra média, no barra static, o servidor HTTP serve o conteúdo estático. Se não, ele vai cair aqui. Se ele cair aqui, aí ele vai rodar o WSGI. Acredito que isso aqui deve funcionar. Vamos ver, tá? Vou salvar aqui. Tá? Então ele está aqui no Sites Available. E existe um comandozinho no Apache. Tá? Esse comandozinho está na documentação aqui do Ubuntu. Então, se você vier aqui em
Server Guide, Web Servers, HTTP, tá? Ele tem aqui um comando que é esse comando aqui, A2 Insight e o nome da configuração. O que é que ele faz? Ele pega essa configuração que a gente criou e ativa essa configuração no Apache, tá? Então, isso aqui que a gente vai rodar agora. Você tem aqui o sudo A2 Insight, o nome da configuração que foi Mixicode. Então, olha, ele adicionou, tá, o site Mixicode e ele diz, para ativar a nova configuração, você pode rodar isso aqui, sudo, né, service Apache 2 reload. Ele funcionou, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? O último toque que eu vou fazer aqui é modificar o arquivo etcetera-hosts. Tá? O que é que esse arquivo faz? Esse arquivo ele é responsável por você mapear endereços IP para DNS. Tá? Então, no Unix, no Linux, no geral, o que é que ele faz? Quando você procura um DNS, primeiro você procura nesse arquivo, depois ele procura no servidor DNS listado no servidor. Então, eu vou colocar aqui 127.0.0.1 como sendo mixicode.com. Se eu fizer agora ping mixicode.com, em vez dele ir para o site da Mixicode oficial, que está lá na inode, não, ele vai ficar aqui em 127.0.0.1. Por quê? Justamente para eu poder fazer o teste. Tá? Então, se eu abrir aqui mixicode.com, eu acho que ele está pegando do cache, tá? Deixa eu fechar aqui. E abrir novamente. Ah, ok. Tá? Então deu reload e ele estava pegando do cache. Tá? Então olha só, ele está acessando local aqui. Tá? Então o que foi que aconteceu? Ele não conseguiu carregar esses arquivos. Algum desses aqui ele fez cache, tá? Mas deixa eu limpar o cache aqui Deixa eu fazer o cache aqui. Onde é que limpa o cache? Tools. Private, é essa aqui. Deixa eu limpar o cache completamente, tá? E dar o reload aqui. Deixa eu ver. Tá? Então está faltando os arquivos estáticos. Por que os arquivos estáticos estão faltando? Tá? Aí é justamente onde entra a importância daquela aplicação Static Files. Tá? E se você for olhar aqui no meu Mixing Code Static, ele está em branco. Ele só tem esse cache aqui que é gerado. Esse cache aqui ele é gerado por aquela aplicação chamada Static Files, tá? Que é justamente esse arquivo aqui. Tá? Mas e o resto dos meus arquivos estáticos? Eles não estão nesse diretório. Então, o que é que a gente faz? Manage, collect, static. Tá? Então, ele vai copiar todos os meus arquivos estáticos e colocar nesse diretório. Copiou tudo. Tá? Copiou tudo. Ok, 780 arquivos copiados. Se eu der o reload aqui, vai funcionar. Por que vai funcionar? Porque eu copiei os meus arquivos, tá? E estão todos aqui. Então, eu tenho aqui um Apache, tá? Servindo arquivos estáticos e trabalhando tranquilamente aqui com o modo WSGI. Então, fiz aqui o deploy do site da Mixing Code
utilizando Apache e modo WSGI. Tá? Então, mais uma vez, vendo aqui a configuração do Apache, sites available, mixing code, você vê que não é uma configuração complexa. Tá? Então, faço aqui, o que eu faço aqui é servir as páginas estáticas antes de vir para cá, e aqui utilizo o WSGI. Tá? Utilizo aqui o processo daemon em separado, que é o que a própria documentação do modo WSGI recomenda para a gente. Então, deploy com Apache e modo WSGI é isso aqui. Não tem mistério algum, tá? É um deploy simples. E aqui vocês veem a importância de você ter um settings production e a importância de utilizar o aplicativo Django Static Files. Então a gente viu com Apache. Beleza, agora o que eu vou fazer é desligar o meu Apache, tá? Apache 2 Stop. Aí agora vamos utilizar o que? Vamos utilizar o GUnicorn, tá? E o Nginx. Tá? Temos aqui a página do GUnicorn e o Nginx. Então vamos lá. Desliguei o meu Apache, vou instalar o Nginx. Não tem mistério também. Sudo apt-get install Nginx. Então ele baixa aqui os arquivos, instala. Eu vou iniciar ele aqui. Tem que usar o sudo, né? Senão não vai iniciar. Start. Pronto. Vamos ver aqui. Localhost. Então, funcionou, tá? Meu Nginx já está instalado. Agora, quando eu utilizo o Nginx, quando eu utilizo o Nginx, ele, por padrão, ele não vem com um módulo para WSGI. O que é que a gente utiliza? A gente utiliza o GUnicorn, porque ele é um servidor HTTP, tá? Que suporta WSGI nativo. Tá? Ele é muito eficiente. O funcionamento dele é semelhante ao projeto Ruby Unicorn. Tá? Esse Unicorn é um projeto que o pessoal utiliza muito para fazer deployment de aplicações Rails. E o que acontece? O que a gente vai fazer? A gente vai subir o nosso projeto utilizando o GUnicorn, tá? Vai colocar ele numa porta e vamos fazer o nosso Nginx servir as páginas estáticas e fazer um proxy reverso para o nosso GUnicorn. Como é que funciona esse proxy reverso? A requisição chega para o Nginx, tá? Se for requisição para barra média ou barra static, o próprio Nginx ele responde. Se não for, o que é que ele faz? Ele passa essa requisição para o GUnicorn. O GUnicorn responde para o Nginx e o Nginx responde para a gente, para o nosso cliente, o nosso navegador. Então é dessa forma que funciona. Esse setup utilizando Nginx e GUnicorn é o setup que eu recomendo que vocês utilizem. É o mais eficiente, tá? Porque o Nginx consome pouco recurso e o GUnicorn ele é muito estável e também é muito rápido também. Para você rodar a sua aplicação. Então vamos lá. Vou utilizar a própria documentação do GUnicorn, tá? Então, vamos ver aqui se vai abrir. Quick Start. Eu venho aqui em Documentation. Tá? Então você tem aqui Deploy. Tá? Aliás, eu não vou nem por aqui, eu vou pela própria documentação do Django. Tá? djangoproject.com. Então a própria documentação do Django ele já dá todos os detalhes para você rodar sua aplicação utilizando o GUnicorn. Lembrando que o GUnicorn ele já está instalado, porque aqui no meu Requirements, tá, eu coloquei ele aqui como dependência. Tá? Então ele já está instalado. Não vou precisar instalar ele agora. Então você vem aqui em WSGI Servers, GUnicorn. Tá? Então olha só, é meio ridículo você rodar
a aplicação utilizando o GeoUnicorn, tá? Então tudo que você tem que fazer é isso aqui. É esse comando, tá? Então você vem aqui, quando você instala o GeoUnicorn, você tem um executável chamado GeoUnicorn, tá? E ele tem algumas opções, por exemplo, ele tem uma opção aqui que você, deixa eu ver, a opção, você tem o Python Path, você tem o "-b", tá? Que você coloca essa aplicação para rodar em uma porta, tá? E você tem também um Demo Mode, tá? Que é esse aqui, que você sobe esse processo e ele fica em background, tá? Então vamos subir aqui, vamos executar esse comando, tá? Você tem aqui GeoUnicorn, meu projeto que é Mixing Code, .wshi application. Tá? Vamos rodar aqui. Então olha só, já está rodando. Como o GeoUnicorn ele é nativo, ele usa WSI nativo, tudo que a gente teve que fazer foi informar onde é que está o arquivo WSI e informar o nome da aplicação. Se você abrir o conteúdo do Mixicode WSI, aqui do WSI, você vê o seguinte, a aplicação, o nome da aplicação é Application. Olha só. Tá? O nome da aplicação é Application. Então tudo que você teve que fazer foi isso. GeoUnicorn mixingcode.wshi application. Só. Ele está rodando na porta 8000. Vamos ver se está funcionando. Então, localhost 8000. Tá? Então já está funcionando. Tá? Lógico, ele não está carregando aqui, ele não está carregando os arquivos estáticos, pelo mesmo motivo, né? Que quando ele está com deploy igual a false, ele não carrega, beleza, está funcionando. Né? O que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou guardar, eu vou subir esse GeoUnicorn, mas eu quero que ele suba no endereço 127.0.0.1, eu quero que ele suba na porta 9001 e vou colocar em Demo Mode, ou seja, eu quero que ele suba, não vou nem colocar em Demo Mode, vou colocar dessa forma. Tá? Então eu coloquei ela aqui na porta 9001, rodando em localhost. Tá? Então o que é que eu vou fazer agora? Já está funcionando. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Vou trabalhar aqui no meu Nginx, que já tem, olha, quando você vem aqui em Deploy, tá? Você vem aqui na documentação do GeoUnicorn, você vem aqui em Deploy, tá? Ele já te dá a configuração pronta para você utilizar no seu Nginx. Então, vou abrir aqui outra aba. A documentação do Nginx está aqui em etc Nginx. Olha só, você tem a mesma coisa do Apache, tá? Você tem um sites available e sites enable. Então vem aqui em sites available, tá? Tem aqui um default, vou fazer a mesma coisa, sudo cp default para mixing code. Opa, pediu a senha, peraí. Beleza, vamos editar aqui o nosso mixing code. Então eu vou apagar aqui os comentários. A maioria das coisas aqui eu posso simplesmente, aliás, eu posso simplesmente apagar tudo aqui. Vou apagar tudo, tá? Deixar ele em branco. E vou usar a configuração do próprio, tá? Que é upstream. Tá? Vou usar a configuração que o próprio GeoUnicorn me passou aqui. Tá? Que vai dar erro, né? Porque eu esqueci aqui. Não, já está aqui já. Vamos lá. Então eu tenho aqui eu carrego aqui um upstream, tá? O que é esse upstream?
é justamente o endereço que eu vou passar, né, o endereço do meu proxy reverso. Tá? Então eu vou criar, em vez de ser app server, eu vou chamar ele de Geonicorn Server. Tá? Não vou utilizar socket, eu vou utilizar TCP. Tá? Então aqui eu informo a porta, tá? Eu informo o endereço. Então aqui eu coloco 127.0.0.1, porta 9001. Tá? Então informa aqui o fail timeout, ou seja, se o Geonicorn, ele não, o Nginx, ele não conseguir acessar esse endereço, tá? Nesse tempo aqui, ele vai dar o erro de bad gateway, vai dar erro que não conseguiu se comunicar com o servidor. Então eu coloco aqui o fail timeout em 0 mesmo. Então tem aqui a configuração do servidor. Tá? Eu acho que eu consigo fazer algo desse tipo aqui. Daí. Ih, bagunçou foi tudo aqui. Bom, então você tem a configuração aqui do server, tá? Você tem aqui o path para arquivos estáticos. Você tem aqui o location. Você tem dois locations aqui. Tá? Então, olha só, a configuração toda é basicamente essa aqui. Tá? Então, vamos lá. Ele vai escutar na porta 80. Tá? Porta 80. Esse client max body size é o tamanho máximo que o cliente pode enviar de tamanho. O server name aqui eu vou colocar mixicode.com, aqui para live 5. O root aqui eu não vou colocar, tá? Vou deixar comentado. E você tem, olha só, location bar. Então, se ele tenta acessar o root, o que é que ele faz? Primeiro, ele faz o try files, tá? Ele vê se é um arquivo estático. Então, ele já está dizendo aqui, ó, checa se é um arquivo estático, se não, ele passa essa requisição para o proxy to app. E o proxy to app passa a requisição para o nosso Geonicorn Server. Tá? Lógico que aqui, para servir os arquivos estáticos, tá, eu tenho que colocar aqui na minha configuração do Nginx, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Apache servindo arquivos estáticos. Tá, então, deixa eu procurar aqui. Eu acho que eu consigo achar fácil. Django Nginx. Tá, vou só pegar... no próprio wiki do Django você já tem, tá? Eu vou só pegar esse location aqui, tá? Do static e do media. Opa, não. Ctrl C aqui. E aqui eu vou colar. Então, da mesma forma como eu fiz no Apache, esse barra static barra média, ele tem que vir antes, tá? Por quê? Caso ele caia em alguma dessas regras, ele vai servir o arquivo estático. Se não, ele vai para o proxy reverso. Então aqui eu coloco um alias aqui, o barra static é para deploy, barra sites, barra mixencode, barra static. Aí eu coloco aqui para expirar em 30 dias esses arquivos. E aqui a mesma coisa. Barra deploy, barra sites, barra mixencode. Só que aqui vai ser média, né? Expira em 30 dias. Então toda a configuração é isso aqui. Você tem o upstream, tá? que está rodando aqui, ó, na porta 127.0.0.1.9001, tá?
E aqui eu configuro tudo certinho, sirvo os arquivos estáticos utilizando o Nginx e o que vier aqui para o barra, ou seja, se não caiu nessas regras, eu envio para o meu proxy to app, que é o GeoUnicorn Server. Tá? Então eu vou salvar aqui. Tá? Para você ativar um site aqui no Nginx, é só você vir no diretório Sites Enable. Tá? Se você for olhar, tá? É só você criar um link simbólico. Tá? Então você tem um link aqui do default que aponta para etc. Nginx sites available default. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou criar um link simbólico. ln-l. Vou criar um link simbólico aqui de etc. Nginx sites available mixing code. Vou criar aqui. Tá? Então eu criei aqui o meu mixing code. Tudo que eu tenho que fazer agora é sudo etc. init.d nginx reload. Tá? Então ele fez o reload da configuração. Tá? Eu vou zerar aqui de novo o cache, tá, do navegador, para ele não pegar nada do cache. Eu vou abrir de novo. E vamos tentar abrir aqui o mixingcode.com. Olha, funcionou, tá? Normal. Aqui é o Nginx que está servindo. E olha só, esse processo aqui do meu GeoUnicorn que está servindo aqui as páginas. Tá? Essas páginas aqui, barra produtos, barra blog, etc. Tudo que é aqui arquivo estático está sendo servido pelo Nginx. Tá? Então, tudo isso aqui está indo pelo Nginx. Então, o que é que eu poderia fazer? Aqui no meu GeoUnicorn, olha só, se eu der um shutdown aqui e tentar rodar, ele vai dar o erro de Bad Gateway, porque o Nginx ele não conseguiu fazer o proxy reverso. Tá? Então eu vou subir ele aqui e vou colocar essa opção "-d" para ele ficar em background. Tá? Então ele está aqui em background e está funcionando. Configuração Nginx e GeoUnicorn, a configuração mais recomendada para vocês utilizarem. Você vai ter uma economia aí de recurso, economia de memória, etc. O Nginx é muito bom, tanto o Nginx quanto o GeoUnicorn. Tá? Não quero salvar snapshot. Recomendo aqui que vocês olhem a página do GeoUnicorn, geounicorn.org. Então aqui você tem a documentação muito boa, muito completa. Tá? Só tem coisas, questão de configuração, de quantos workers você sobe, você pode subir, enfim. Você pode criar um arquivo de configuração em vez de você rodar assim na linha do comando. Então, é a melhor configuração. Usar o Nginx na linha de frente para receber o bombardeamento de requisições. Ele servir os arquivos estáticos e você ter o GeoUnicorn por trás, servindo a aplicação em si. Tá? E vocês vejam o seguinte, é muito mais simples porque aqui eu não preciso de adaptador, de mod WSGI, de nada. Aqui o que eu estou fazendo é proxy reverso. Você poderia fazer isso com Apache também. Em vez de você utilizar o modo WSGI, você faria o proxy reverso com Apache, que você pode também fazer proxy reverso com Apache. Então o que eu recomendo a vocês é, utilizem o GeoUnicorn e utilizem o Nginx. Tá? Então, eu acho que a gente fica por aqui, tá? Eu agradeço a vocês por terem acompanhado todo o curso. Tá? Eu penso em, não sei, mais para frente fazer um curso Django na prática, em que não teria tanta teoria, porque esse curso Django para iniciantes foi um curso mais para dar a base mesmo do Django. O Django na prática seria eu fazendo uma aplicação do zero. Então, eu ainda não decidi se eu vou fazer esse curso, se a Mixing Code vai produzir esse curso, mas é uma ideia interessante de fazer um curso realmente 100% prático. Então, teria teoria mínima e seria na prática mesmo, começando, criando a aplicação,
E toda aula eu faria uma parte a mais da aplicação para vocês terem uma ideia melhor, né, de como funciona uma aplicação um pouco mais complexa, tá? Então, pessoal, agradeço a vocês por terem feito o curso e em nome da Mixing Code a gente agradece também e até a próxima, pessoal.